Tupã, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, sênior do Grupo Escoteiro Bacuri, e estou aqui para apresentar mais uma especialidade da minha saga de especialidades, e hoje vai ser História Marítima. É uma especialidade que eu acho que foi a minha preferida até agora, e tem uma recomendação para vocês também que estão vendo o meu vídeo, que é esse livro aqui, Amazônia Azul, O Mar que Nos Pertence. Esse livro é muito interessante e vocês vão entender logo mais o porquê. Então, vamos para o primeiro tópico da minha especialidade, que é navegação pelo mundo. E todo o surgimento da navegação, né? Bom, eu queria explicar primeiramente que os povos que mais se desenvolveram há muito tempo, há séculos atrás, né? Muito tempo atrás, não, há séculos atrás, foram os povos egípcios, gregos e fenícios. E o que eles têm tanto em comum? O Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, além dele fornecer muita a água, né, ali para as regiões, por exemplo, do Egito, em que eles conseguiam fazer produção agrícola de uma maneira muito boa, ele também era uma maneira de locomoção para esses povos que precisavam sobreviver e se alimentar, né? E então a navegação pelo mundo foi de grande importância por um desses motivos, né? Por conta desse motivo. E além disso, no século XV, nós também tivemos grandes navegações pelo mundo, com alguns países ali sendo os principais dessas navegações, como França, Inglaterra e Portugal. Portugal aqui colonizou o nosso país, né? E outros países também. Esses países, eles tinham grande tecnologia para poder fazer essas navegações. Então, bússolas e mapas náuticos eram muito utilizados nessa época, o que ajudou muito eles. E hoje em dia também nós temos grandes tecnologias que pertencem principalmente aos Estados Unidos, Alemanha, acredito que França e Inglaterra também. Hoje em dia, as tecnologias são um pouco diferentes. Então, por exemplo, existem submarinos, existem satélites e outros tipos de tecnologia para desvendar esse mar extenso, gigantesco que nós temos, né, no nosso planeta. E além disso, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que está no livro que eu li, é que quem domina o mar, domina o mundo. E para mim isso é uma realidade. Eu acredito que desde das épocas antigas, né, quem vivia dominando o mar dominava outras regiões porque tinha o conhecimento e acabava também tendo muita tecnologia por conta desse conhecimento. Então é uma realidade. Nosso Brasil ele está tentando desenvolver um submarino nuclear, mas outros países, como por exemplo Estados Unidos e França, todos esses que eu citei anteriormente, esses países eles já desenvolveram submarinos nucleares e eles são feitos para a defesa do país, porque assim esses materiais são criados pela Amazônia Azul, tecnologias de defesa, pela Marinha, que são meio que criados, né? E dessa maneira ele não serviria para o ataque, mas sim a defesa do nosso país, do nosso espaço, da nossa Amazônia Azul, que é o próximo tópico que eu vou falar. Então, bom, aqui eu vou dar um zoom no mapa do Brasil e é um mapa náutico, então tem algumas setinhas, né, que representam os navios que estão passando ali em volta do nosso planeta. Encontrei esse site, agora não me recordo o nome, mas um gestor meu da empresa que eu trabalho me recomendou para pesquisar e entender um pouquinho mais sobre. E é bem legal de ver como a costa brasileira tem muitos navios passando e são navios assim de outros países, do nosso país. Isso é interessante de saber, porque como que existe o controle disso tudo, né? Como que as pessoas vão saber se esse navio não está fazendo alguma coisa de errada? Como que vai ter um órgão que vai se preocupar com quem está fazendo alguma coisa de errada no nosso país, no mar do nosso país? Então, é isso que eu gostaria de falar também agora. Primeiramente, eu gostaria de falar da empresa Amazônia Azul,
que se chama Amazônia Azul Tecnologias de Defesa, SA. E essa empresa ela tem o intuito de desenvolver a soberania do nosso país, através da criação do submarino nuclear, do desenvolvimento de tecnologias para irradiação de alimento e muitas outras coisas também. Eu recomendo que vocês pesquisem. E é interessante saber disso porque fala sobre o nosso país, né? Como a gente tem que se preocupar e pensar no nosso país. Esse livro também que eu recomendei para vocês é de muita importância, porque como não ser um brasileiro, né? Como ser um brasileiro e não saber sobre o seu país, sobre o seu mar, por exemplo. Que existe tanto a natureza, a Amazônia Verde, quanto a Amazônia Azul. Então, a Amazônia Azul ela faz parte do nosso território nacional, até 200 milhas náuticas. Isso é uma grande extensão, na verdade, parece pouco, mas é bastante. E também existem algumas divisões. Então, até certo espaço é possível fazer a pesca, utilizar todos os materiais ali daquele espaço. A partir de outra distância, outros países também podem pegar certos produtos que estão na nossa região, porque é permitido. E essa divisão foi feita pela ONU através de uma conferência, eu não me recordo o nome exatamente, mas essa conferência ela teve o intuito de fazer essa divisão do mar para os países. Afinal, existiam muitas guerras, tiveram muitas guerras, ainda temos muitas guerras, né, hoje em dia, mas o intuito era diminuir e também evitar conflitos, porque a partir do momento que o mar ele é sem leis, muitos países vão querer ter o direito e a posse desse mar, por mais que, por exemplo, o Brasil tem essa costa, o Paraguai, se quisesse pegar o espaço e os produtos próximos do mar brasileiro, poderia sem nenhum problema, mas hoje em dia é diferente por conta dessa reunião que houve há muito tempo atrás. Bom, e além disso também é importante falar, né, que o nosso país ele tem 95% do petróleo e 80% do gás natural ali desse território nacional. E isso também é importante, porque, por exemplo, a Petrobras, que é uma das grandes produtoras do Brasil, ela pega os produtos que estão aqui na nossa base, vamos dizer assim, né? E é muito interessante saber disso. E quem faz parte da proteção do nosso país, quem cuida disso tudo, seria a Marinha, né? Então, a Marinha, ela faz ali uma parte da regularização e, além disso, também existem algumas leis que falam sobre o mar aqui no nosso país. Além disso, também gostaria de falar do Tratado Antártico, que foi em 1950, por volta desse período, mas ele foi realmente afirmado em 1975. E, bom, a gente tem aquela dúvida, né? Se é Antártida, Antártica, porque nós temos o Ártico, que fica em cima, né? E nós temos também a Antártida ou Antártica, e isso vai depender muito da linguagem no nosso país. Acredito que a gente fale Antártida, mas o correto talvez seja Antártica, e eu não sei especificamente, mas o que eu entendo sobre isso é que houve também uma reunião para conversar ali sobre o espaço da Antártica, porque o Ártico ele é uma região coberta de gelo, enquanto a Antártica ela é uma região que é terra coberta de gelo, né? Então existe ali muita natureza e muita fauna e flora naquela região. Pinguis, por exemplo, que são a fauna daquela região. Mas o que é importante também entender é que a Antártica não é habitável por ser muito gelada. E dessa forma, muitos países fazem pesquisas naquela região. E por isso houve essa divisão dos países. Então, a Noruega, acredito que a França também tenham parte ali da Antártica. E o Brasil, ele possui um pedacinho de pesquisa ali na Antártica também. Nós temos uma base, eu não me recordo o nome, mas essa base também é importante, porque é lá que o nosso país tem a sua representatividade, né? Bom,
E eu também queria falar um pouquinho sobre a Marinha Mercante e a Marinha do Brasil, que é a Marinha de Defesa. Então, a Marinha Mercante, ela tem um objetivo de transporte de cargas ou passageiros, né? Então, é ali que acontece todo o nosso lucro brasileiro. Acontece no exterior e também no nacional, né? Agora, a Marinha do Brasil, ela tem o objetivo da segurança nacional, comandos operacionais, escolas de formação, hospitais navais e DCP, que regulariza a atividade marítima. A Marinha, como eu já tinha citado, ela tem a função de defesa do nosso país, enquanto a Marinha Mercante, ela tem a função de lucro para o nosso país, vamos dizer assim, né? E bom, a Marinha Mercante, ela tem uma grande história no nosso país, né? Até porque foi dali que veio o surgimento de portugueses para nossa região, com o objetivo de tentar encontrar, na verdade, uma melhor localização para poder chegar nas Índias, mas no fim acabaram chegando aqui no Brasil. Então, dali já começa o início da Marinha Mercante aqui no Brasil. E dali em diante, muitos outros marinheiros e pessoas foram importantes para o nosso país. Então, a Marinha Mercante tem seu valor no nosso país. Enquanto eu também gostaria de falar para vocês sobre as unidades da Marinha de Guerra, as sedes dos escoteiros do mar e os clubes náuticos aqui em São Paulo, que na verdade também são relacionados à Marinha, né? Então eu fiz umas pesquisas, procurei no Maps e também encontrei algumas dos grupos escoteiros e também clubes náuticos e unidade de guerra mercante. Bom, então aqui nós temos os comandos da Marinha, né? Que em São Paulo tem bastante, por sinal. Eu gostaria de também citar que a Marinha ela tem grande influência nas regiões da costa brasileira por conta dessa questão de defesa e também dela precisar do ambiente da costa brasileira, né? Porque é nas costas brasileiras que está o mar. Então aqui nós temos os clubes náuticos, que estão principalmente na região central de São Paulo. Grupos escoteiros do mar eu encontrei bastante nas partes mais litorâneas, nas partes mais baixas aqui de São Paulo. Então na Praia Grande, em Santos, Guarujá. E os grupos de comando da Marinha eu encontrei na parte central e também na parte mais baixa de São Paulo. Então, aqui nós temos as principais unidades da Marinha de Guerra Mercante, que são a Base Naval do Rio de Janeiro, Base Naval de Aratu, e tem muitas outras, como aí está escrito no meu slide, né? E eu gostaria também de explicar que a Marinha tem bases para o desenvolvimento submarino nuclear. Então, nós temos em Angra dos Reis e aqui em São Paulo, na USP. É muito legal saber disso. Agora, também gostaria de citar o primeiro grupo de São Paulo, porque na especialidade, num dos requisitos da especialidade, é falar sobre o primeiro grupo escoteiro do mar. Mas, como próximo da minha região não existe um grupo escoteiro do mar, especificamente, eu consegui encontrar a história do primeiro grupo de São Paulo. Sérgio Cardim, Júlio Mesquita e Olavo Bilac. Esses daí foram grandes influentes e muitos marinheiros trouxeram essa influência do escutismo para o Brasil. Afinal, era dessa maneira que as informações vinham, né, de fora para cá. Porque antigamente não existia avião, não existia carro, então não era fácil ter um contato com o exterior. E quem tinha eram os militares, principalmente. Então, dia 17 de abril de 1910, foi criado o Centro de Boy Scouts do Brasil. E os marinheiros foram grandes influentes para o desenvolvimento do escotismo aqui. E o primeiro grupo de São Paulo foi em 1961 que se desenvolveu. Bom, agora eu gostaria de agradecer vocês, né, por terem me escutado
pelo menos um pouquinho, entendido sobre a história marítima do nosso país. Recomendo de verdade, com todo meu coração, esse livro aqui, porque ele fala muitas, muitas coisas sobre nosso país. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eu li e eu achei interessante. Assim, aqui da página 100 que me interessou bastante. Mas tem outras também que eu gostei. Que é assim, os segredos são revelados. Ao entrar no século XXI, ainda é verdade que grande parte do oceano é desconhecida e inexplorada. É sempre difícil de estimar quanto dele foi estudado, pois essa resposta depende da escala a ser considerada. Por exemplo, o que conhecemos da profundidade da bacia oceânica? Para grandes escalas, podemos usar as informações fornecidas por satélites, mas estas são apenas uma aproximação inadequada para mapas geológicos, determinação dos minerais, caracterização dos habitats e manejo de pesca. Se nos referirmos à coluna da água, é ainda pior. A camada intermediária entre a zona eufótica e o fundo do mar é um dos maiores espaços habitados do planeta. E novas tecnologias revolucionaram o conhecimento da vida dessas áreas. Novos organismos foram descobertos e permitindo aos cientistas continuarem a explorar os segredos do ciclo do carbono no mar. A descoberta das fontes hidrotermais quentes com uma fauna que vive em ambientes venenosos é apenas um exemplo dos segredos que o oceano ainda guarda. Na base da cadeia alimentar desses ecossistemas estão bactérias gigantes de enxofre, cujo estudo pode ser a base da descoberta de medicamentos revolucionários. Com uma extraordinária biodiversidade, os oceanos têm um enorme potencial para biotecnologia, concretamente para desenvolver novos medicamentos, instrumentos de diagnóstico ou técnicas para conhecimento e a proteção do meio marinho. Bom, eu não vou querer continuar aqui porque é bastante coisa, mas eu só queria mostrar o quanto o nosso país ele poderia investir em tecnologias para o desenvolvimento dos estudos no Brasil sobre o mar, porque realmente o mar ele é gigantesco, 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 e ele tem muitas coisas que podem ser benéficas para o nosso desenvolvimento, a nossa soberania, né? Mas até que o Brasil ele se desenvolva e consiga cuidar dele próprio sem a ajuda de outros países, nós ficamos no aguardo e devemos estudar bastante sobre o assunto. Então é isso, muito obrigada e tchau, Tupã!